Professor Antônio, obrigado pela sua presença aqui no nosso seminário internacional sobre ativismo judicial, organizado pelo Instituto Recife. E eu pergunto ao senhor, qual é a importância desse tema do ativismo judicial na atualidade? Bom, a importância dele é total porque, sob o nome de ativismo, e temos assistido muito no Brasil, é um autoritarismo judicial. A palavra ativismo ela tem um certo ar romântico interessante, de uma atuação limítrofe de um magistrado para tentar realizar o direito. E sob a máscara de tal, que a gente assistiu exatamente o antidireito. Coloquei na minha palestra como subtítulo essa ideia, né? Como que o abuso do poder institucional judicial leva à quebra do sistema, leva à ineficiência da justiça e leva também, no caso, ao massacre do cidadão. A gente vê no Brasil acontecendo, né, um abuso desse poder por interesse político, por magistrados que não merecem esse título e que tentam camuflar o tempo inteiro exatamente esse desvio para usar o poder institucional do Estado para favorecer sua ideologia, seu grupelho, seus interesses de natureza econômica, social, de projeção, ou até para poder vencer contra os seus inimigos políticos pessoais. Então a temática aqui é muito importante, porque no fundo, sob essa máscara do ativismo que se nota exatamente esse tipo de autoritarismo, né? E deve ser denunciado cada vez mais, como acontece, né? E deve também a população aprender a reagir, porque em nome desse tipo de tentativa falsa de realizar o direito, defender a democracia, que se está violando-a cada vez mais. Essa violação é muito forte e é muito grave. Então o tema tem que ser tratado de fato com muita profundidade, até para se pensar em mecanismos de contenção desse abuso. Porque, infelizmente, nesse momento também, a própria mídia, que no passado, certa imprensa, denunciava abusos do judiciário, hoje se aliou aos abusadores por interesses econômicos, ideológicos e políticos. Então, ao invés de mostrar, escancarar esse tipo de desrespeito à Constituição que tem sido feito dia a dia, essa violência contra pessoas que são condenadas a 17 anos de prisão, sem nenhum tipo de recurso, ou que teriam participado de um eventual golpe, tentativa de golpe de Estado que jamais aconteceu, deveria ser denunciado, a mídia silencia. Então, nesse contexto, desse tipo de conluio também, em que se faz também, como que, de certa forma, partidário, se faz sócio do abuso, essa imprensa que ganha dinheiro com isso, ganha recurso que o Estado paga dentro dos canais oficiais, e que tem tentado usar até essa força política da própria Corte Suprema para barrar projetos que possam dar maior valor à iniciativa privada e para vetar ou proibir ou limitar as redes sociais é mais importante ainda. Então tem que ser mostrado isso, né, que no fundo isso é uma máscara do ativismo que se pratica autoritarismo. E porque hoje os membros do STF, a maioria deles, salvo um, todos os outros, não vieram de carreiras judiciárias, vieram de carreiras de lobby, de interesse político. Estão usando exatamente a corte, que não deveria ser isso, para fazer isso. Interferindo com o poder que, portanto, era para ser de autocontenção, do magistrado que é treinado na autocontenção, eles não têm essa autocontenção, ao contrário, vão se embarcando mais e mais. Eles não se contentam em ser só ministros do STF. Certo? Tem um protagonismo político que não nos compete. Nesse contexto, por essa máscara do ativismo também, eles estão o quê? Usurpando a soberania popular. Obrigado, professor. Isso.